Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Caso você ainda não conheça e esteja já cansado de depender de indicações de clientes na advocacia, dá uma olhada depois no link da descrição desse episódio para você conhecer um pouco mais como que a Bonafide pode te ajudar na expansão da sua carteira de clientes. Então, recado dado já de largada. Hoje nós vamos falar sobre como empreender na advocacia, como faturar mais com o escritório de advocacia. E para nos ajudar nesse bate-papo, nós convidamos a doutora Kátia Viegas, que é advogada, abriu o escritório dela ali por volta ali de 2011, 2012, coincidência ou não, a mesma data que nós abrimos o nosso escritório também, né? Então, ela tem muita experiência aí para compartilhar, sem dúvida, com você, advogado, você, advogada, erros, acertos, enfim. Obrigado, Kátia, por aceitar o nosso convite. E também já fica à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes e se apresentar aí da forma que você mais gosta. Fica à vontade. Jean, quero agradecer muito pelo convite, quero agradecer já os seus ouvintes, né? O seu Instagram é maravilhoso, sua empresa é maravilhosa e eu estou muito lisonjeada pelo convite, viu? Vamos lá trocar experiências, aprendizados e foi muito emocionante esse convite. Não, maravilha, vamos lá. Até para quem talvez está nos acompanhando no YouTube ou em vídeo, em alguma plataforma em vídeo, talvez está estranhando, né? Esse Jean tomou um soco na cara, o que que aconteceu, né? Então, por acaso do destino, infelizmente, exatamente neste dia da gravação deste episódio, o Jean está com uma conjuntivite, né? Mas isso não é motivo para parar, né? Não vamos, isso não vai impedir, não queria reagendar esse nosso bate-papo, então vamos com esse olho vermelho mesmo, mas vamos em frente, tá? Isso eu gosto de justificar e já apresentar, porque senão fica igual aquele vício de linguagem. Sabe quando a pessoa fica, né, então, né, e não sei o que lá, né, aí a pessoa não presta mais atenção no que ela tá falando, porque prendeu naquilo lá, né. Então, assim, para já não precisem ficar preocupados comigo, estou bem, tá, tranquilo. Então e vamos a Mas ao isso ao conteúdo. já é um grande exemplo, né, Jean? Não parar, né? Exato, As exato. pessoas hoje, muitas pessoas arrumam qualquer desculpa para justificar uma Uhum. causa, né? E já é um grande exemplo. Você está aqui, independente de conjuntivite ou não. E a espontaneidade, né? Para todo mundo ver como que o seu trabalho é maravilhoso, é totalmente espontâneo. Isso é muito legal. Legal. Não, muito obrigado, muito obrigado. E justamente falando sobre isso, sobre não parar, sobre ser resistente, resiliente, não desistir fácil, tenho certeza que ao longo desses mais de 10 anos aí no mercado, doutora, com certeza você passou por muitas questões, né? Então, de uma forma, resumida, né, são mais de 10 anos, é bem difícil comprimir isso de uma forma resumida, mas fica à vontade para contar um pouco aí dos seus números, enfim, como que foi a sua jornada? Você trabalhava em outro escritório ou não, já começou por conta? Você, focou em uma área do direito ou já atendeu de uma forma mais generalista? Teve dificuldades para começar? Enfim, se apresenta um pouco, hein, como que você está hoje, um pouco da sua jornada. Jean, nossa, a minha história, assim, é uma história bem legal. Eu vim de uma família bem humilde, tá? Eu vim de uma cidade de 8.000 habitantes. Hoje é engraçado, ontem estava conversando. Hoje eu tenho mais de 10.000 clientes. Eu tenho mais clientes do que o número de Caramba, habitantes da minha cidade natal. sensacional. Vim de Sales de Oliveira, interior de São Paulo, e mudei para Franca, uma cidade de quase 400.000 habitantes, quando eu estava no terceiro ano de Direito, quando eu casei. E terminando a faculdade, né, numa cidade que eu não conhecia ninguém, achava que eu podia contar com meu marido, e que era um cirurgião cardíaco, atendia muitos pacientes, tinha muito contato. Então, logo que eu peguei meu diploma, vai a Kátia. Falei assim, amorzinho, agora eu me formei. Montei uma sala na minha casa, sozinha, nunca tinha feito estágio na área do direito. Falei assim, você pode me indicar clientes? De jeito nenhum. Jean, o meu mundo se abriu. Eu falei, como assim Caramba. pode me indicar clientes? Ele falou assim, é falta de ética. Eu jamais posso indicar a minha esposa. Isso é falta de ética. Meu marido é muito metódico, muito sério, Aham. muito rígido. Eu falei assim,
que eu vou fazer com diplomas numa cidade de quase 400 mil que eu não conheço ninguém? Enfim, fiquei pensando 2 dias triste e logo já me recompus. Vamos planejar. E foi daí que nasceu o Viegas e Viegas. Todos os lugares que eu ia, Jean, cartãozinho, que hoje a gente nem usa mais, né? É Nem verdade. sabe que tinha. Então, cartãozinho no bolso, tô na fila do pão, converso com um, converso com o da frente, converso com o de trás. Olha, eu sou advogada. Se conhecer alguém que estiver precisando de advogada, vou te deixar meu cartão. E Aham. assim eu fazia para abastecer o carro, para todos os lugares. E não é que foi dando certo? As pessoas começaram a entrar em contato. Ai, a pessoa me indicou. E aí eu fui pegando o primeiro cliente, o segundo, e fui fazendo. De repente, falei, queria montar um escritório, porque eu estava na minha casa. E o meu marido falou assim: olha, a gente tem um ponto comercial em Cássia, que é uma cidade mineira aqui próxima de Franca. Então vamos começar por lá, porque você não sabe se vai dar certo, vai pagar aluguel. Ah, tá bom. Reformamos, montei o meu primeiro escritório lá. E aí, como eu estava em Franca começando, eu ia todos os dias, 70 quilômetros, todos os dias eu ia para lá. E aí foi engatilhando, comecei a fazer defensoria, estrategicamente. Eu usei como estratégia isso no meu começo. E Uhum. eu sempre falo isso para o pessoal da mentoria. Se inscreva na defensoria. Porque você vai ter a chance de mostrar o seu trabalho. Porque aí as pessoas começam a ver como que você atua na advocacia e esse um da defensoria vai te indicar para outro e para outro e vai outro, você começa a frequentar o fórum e assim vai surgindo o advogado ou a advogada que está começando. Uhum. E a gente foi caminhando. Posteriormente, qual a próxima estratégia? A Kátia ainda, que ninguém conhece a Kátia. Então vamos começar com cobranças. Aí comecei a conversar com empresas, né, da cidade, local, cidade muito pequena. Eles dizem, oh, se tiver alguma cobrança, alguma coisa para fazer, manda para o escritório. E vai a Caixa aventurando essa estratégia. Qual que era o meu pensamento naquela época? Que muitos não querem, é trabalho, né? As pessoas já querem começar com resultados já. Eu É. falo muito isso nas minhas mentorias. Então, o que, que eu usei como estratégia para alavancar o crescimento e a Kátia ficar conhecida como advogada? Trabalhei muito, praticamente de graça. Porque ninguém que tem uma cobrança praticamente perdida quer pagar para você entrar com ela, uma cobrança, uma execução. Então, eu sempre cobrava no êxito. E comecei a trabalhar muito, 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 e aí você vai fomentando. E eu usava uma terceira estratégia: atender as pessoas que eram os requeridos nessas ações de cobrança muito, muito bem. Você entendeu? Sempre o Uhum. meu foco foi o cliente. Então, eu atendia eles estrategicamente muito bem atendidos. Por quê? Porque no futuro eles poderiam me procurar. E foi assim que aconteceu. Começou, conforme as coisas iam rodando, os processos iam rodando, os acordos iam acontecendo, os próprios clientes que eu estava processando começaram a me procurar para novas demandas. Ai, doutor, eu estou querendo me divorciar. Ai, eu preciso de entrar com o inventário. E eles lembraram de quem? Do bom atendimento que eles tiveram, mesmo que eu estava entrando com um processo contra eles. Eu conseguia transmitir para eles que eu, Kátia, ali, eu não estava contra ele, eu estava Uhum. fazendo uma solução para o meu cliente. E, inclusive, uma solução para ele mesmo, porque ninguém quer ficar com o nome negativado e etc e tal. E Sim. deu muito certo. E os anos foram se passando, eu já tinha uma estagiária, eu já tinha duas, depois já tinha a primeira advogada, as coisas foram surgindo. Essa estratégia dos cartõezinhos e de me comunicar muito com todo mundo surtiu muito efeito. Tinha meses que eu estava fechando tipo 40 contratos por mês, 44, e a coisa ia fluindo, fluindo. E já agora, um pouco antes da pandemia, comecei a olhar um pouco para o cenário digital. Que eu falei assim, Uhum. gente, tá tão movimentado, todo mundo postando, e eu com muita timidez com as câmeras, muita vergonha, mas querendo demais. Comecei a aventurar. Passados 400 seguidores, parecia que ia ser assim, 10 anos. Hum. Era incrível. Hum. Hoje eu tô com 62 mil, quase Olha 63. aí.
E todos os dias tem muita procura no Instagram, nas redes sociais, querendo tirar dúvida. Quando eu adentrei no mundo digital, que era tudo muito novo para mim, não sou da área de marketing, né? Eu sou advogada. Gente, como cativar o cliente? Como ser vista? Tá, ele vai me ver, mas ele vai me procurar? Então a gente começou a trabalhar, a tirar dúvidas. Encontrei muitos advogados na trajetória que falavam o seguinte: nossa, mas como assim? Você vai perder o seu tempo tirando uma dúvida da pessoa de graça? Eu de jeito nenhum. Mas eu nunca pensei assim, já. Eu sempre usei como estratégia que primeiro eu tenho que fazer e depois vem a consequência, se eu fizer bem feito. Uhum. E a minha trajetória inteirinha foi desse jeito. Primeiro eu entrego e depois as consequências vão vindo. E o escritório foi crescendo nesses 10, 11 anos, sabe? Hoje nós estamos com 10 mil clientes. A gente hoje atende todo o Brasil. Tenho clientes, inclusive brasileiros, que residem em outros países, Paris, Suíça, Itália, Estados Unidos, Japão. A gente atende muita gente de fora. Hoje as pessoas já sabem quem é a Kátia, qual que é o escritório, Viegas e Viegas, o que a gente faz. Nós somos escritório full service, porque eu sempre tinha aquela preocupação. Cada um expande numa área e foca em dar Aham. certo. Mas o que eu pensava? Gente, mas se eu fizer só uma coisa, como que eu vou falar para o cliente, não, eu não faço? Então, assim, eu sempre estudei muito, sabe? Eu fiz pós-graduação em Direito Previdenciário, fiz trabalhista, fiz área de família, fiz bancário. Hoje, o nosso corpo jurídico, nós temos especialistas no direito do trabalho também, direito civil, direito criminal. E outra coisa que eu busco muito aqui para o escritório, e eu trabalho muito com os mentorandos que a gente tem, você tem que estar sempre antenado às novidades. Sempre. Então, assim, todo mês eu estou num curso. Estou em São Paulo, estou no lugar, estou online, eu estou sempre, sempre, sempre estudando. E não só o direito, porque eu sempre também entendi que é uma área muito multidisciplinar, porque você Uhum. envolve contabilidade, um agrimensor, todas as áreas, área médica. Então, eu sempre procurei trabalhar alicerçado com outros profissionais. Então, hoje no escritório nós temos peritos, nós temos médicos, nós temos contadores, nós temos especialistas de todas as áreas para nos ampararmos processualmente quanto ao direito do nosso cliente. Sim, é. E foi indo. Legal. Isso que você falou até é muito interessante, porque 2 coisas, assim, que me chamam muita atenção. Essa questão de você estar sempre aberto a outras questões, não só focado em direito, né, o pessoal acha assim: "Ah, qual que é a fórmula do para eu conseguir crescer na advocacia? É uma pós, é um mestrado, é um doutorado, é participar dos congressos?". Claro, tudo isso tecnicamente vem a somar, vem a ser positivo, mas às vezes uma habilidade comercial, de vendas, de comunicação, de persuasão, vai te ajudar a colocar contratos, no bolso muito mais rápido, né. E essa questão da ordem natural da vida que muitos advogados não estão tão dispostos a participar, que é o plantar para depois colher. Muitos, fecham, por exemplo, um contrato com a empresa vai pagar só R$ 1.000 por mês. Fala: "Ah, não, não vou me dar o trabalho de fazer tudo isso aqui a mais, né, tá me pagando só R$ 1.000 por mês, né". Ou: "Não, só no êxito, não, de forma alguma", né. Claro, dependendo do seu momento, né, isso vai fazer sentido ou não, mas uma coisa é que sempre volta, né, esse retorno ele sempre vem. Então talvez você tendo paciência, porque ao plantar, ao fazer a mais, você está plantando para o próximo cliente. A indicação que vai vir, o seu nome que vai ficar, inesquecível na cabeça desse cliente atual e ele vai ser um defensor da sua marca, né. Então, realmente, a curto prazo, o esforço que você fez esse mês, provavelmente não vai vir no dia até o dia 30. Talvez não vai vir dentro desse exercício, mas uma hora, isso aí o mercado vai reconhecendo, né, e uma hora você vai colher, frutos disso sem dúvidas, né. Mas sobre essas novas habilidades, você acredita, doutora, que quando a gente fala, assim, de vendas, eu até falei vendas, persuasão, né, essa palavra ainda parece que é um tabu na advocacia, né.
Você acredita que, o advogado talvez ainda tenha uma certa, aversão a essa palavra por causa da mercantilização que é vedada, né, então o advogado ele tem medo de vender, ele cobra um preço, mas ele não chama de preço, né, ele fala de honorário, né, ele até talvez não sabe vender e nem vai atrás disso, né. Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão, eu busco muito cursos de vendas, cursos de gestão, curso de venda, como fazer contorno de objeções, como melhorar o atendimento, como você manter um cliente dentro da sua empresa. E eu, desde o dia que eu me matriculei no direito, eu sempre pensei de forma empresarial. Eu nunca pensei somente com a cabeça de advogado. Para mim, no direito, o escritório de advocacia, seja você sozinho, autônomo, seja você com escritório com vários colaboradores, você tem uma empresa, entendeu? E a empresa é igual todas as outras. Você tem que tratar ela do mesmo jeito. Se você tem uma loja de roupa, o que você faz? Você quer vender mais, você quer entregar mais, você quer aumentar o faturamento, quer ter mais clientes e quer ser reconhecido no mercado, quer vender produtos bons, não é assim? E a advocacia, ela não é diferente. A única coisa que tem de ser um olhar diferente, que todos os colegas precisam ter cuidado, é não faltar com a ética, porque nós não podemos escancarar, colocar um outdoor, falar numa rádio e chamar o cliente para você. Só que você tem que ser visto. É aquele, quem não é visto não é lembrado. Então, sempre vendendo. Em dezembro do ano passado, eu fui para São Paulo num curso de gestão e vendas com um dos maiores representantes de vendas do mundo. Tipo assim, o maior vendedor do mundo, o Thiago Concer, do mundo Brasil, o Thiago Concer. E Sim, lá sim, conheço. foi um cenário assim, divisor de águas para mim. Porque quando eu cheguei lá e comecei a assistir as palestras e aquele monte de empresários do Brasil inteiro, tinha pessoal da Nestlé, pessoal de vários departamentos, outros colegas advogados, ou seja, ele estava falando para você, empresário. Seja advogado, contador, dono de loja, área da agricultura, você, todo mundo precisa do quê? De clientes. Então, lá ele trabalhou muito como contornar uma objeção. Se você atende um cliente hoje, por que o cliente vai embora? Se ele está com um problema instalado, ele vai com certeza procurar outro escritório, outro advogado. Então, você precisa saber contornar as objeções. Por que ele está saindo sem me contratar? Então, isso é o quê? Isso é técnica de venda. É você usar Uhum. o rapport, é você contornar as objeções, é por conta do preço, é por conta do quê? Porque se ele está no seu escritório, provavelmente não é porque ele não te acha uma pessoa habilitada para fazer a defesa, senão ali ele não estaria, concorda, Jean? Sim, Então, lá sim. é muita técnica de como converter, de como contornar isso. Eu falo que eu nasci vendedora, porque eu amo, eu amo. E muitos clientes brincam comigo e falam assim: nossa, Kátia, você não devia ser advogada, você tinha que ser vendedora. Eu falei assim, Aham. mas quem falou que advogado não vende? Exato. Advogado vende o tempo todo, a diferença é que a gente vende serviços, a gente vende soluções, mas não deixa de ser uma venda. E o pessoal que eu dou mentoria, eu sinto, todos que eu converso, eles não conseguem ter esse olhar. É isso que demora para ele. Enquanto ele não tem esse olhar, ele não consegue escalar. Por Uhum. quê? Porque ele acha que ele é um profissional somente técnico. Eu estou sentado na frente do meu computador com a legislação e vou atender o cliente e trazer uma solução. Ponto. Infelizmente, não é só isso. Porque advogados têm. Você viu a estatística? É 164 cidadãos para cada advogado no Brasil. Então, advogado tem toda a família, advogado tem em todas as esquinas. Técnica, conhecimento jurídico, as faculdades nos preparam para isso, as pós-graduações, os cursos de especializações de técnica nos preparam para isso. Só que hoje, em como todo lugar, você tem que ter um plus. E o plus é saber vender, saber encantar o seu cliente, entregar mais do que ele está esperando. Muitos clientes buscam escritório, vou te dar um exemplo. Por exemplo, doutora, eu me aposentei
Só que achei que minha aposentadoria veio baixa. Tem como eu fazer uma revisão de aposentadoria? Primeira pergunta que eu faço: mas o senhor se aposentou com quem? Ah, aposentei com o advogado X. Nossa, mas se o senhor Uhum, aposentou com ele e deu tudo certo, o senhor recebeu, tá feliz com a aposentadoria, por que o senhor não procurou ele para fazer a revisão? Eles falam o seguinte: porque eu só conversei com o advogado no dia que eu contratei ele, no dia da audiência e no dia que eu recebi. Fora isso, o advogado nunca falou comigo, eu ligava, ele não me atendia, eu pedia para falar, ele não podia. Então, assim, eu sempre, desde quando eu tinha um cliente, eu sempre olhei para o cliente. O cliente é tudo. É o cliente que paga o nosso salário. Então, se você falar com o cliente 3 vezes na vida, como que você quer que aquele cliente, quando ele tiver uma nova demanda, te procure? uhum, Porque como que você quer que ele te indique para alguém? Não vai indicar. E hoje o cliente não quer apenas o resultado. Você viu o exemplo? Ele deu o resultado. Ele foi um ótimo advogado tecnicamente falando. Ele trouxe a aposentadoria. Mas ele não trouxe o que o cliente precisa, que é o contato humano, que sim, é saber ouvir o cliente. sim. Provavelmente, na longa desses anos de aposentadoria, quantas outras coisas pode ter acontecido na vida desse cliente? E é É, esse o trabalho diferenciado que a gente tenta fazer. Tá com ali certeza. presente no dia a dia do cliente. É, com certeza, essa aí talvez quem estava com a dúvida aí de qual que é o segredo, né, para tá há mais de 10 anos no mercado e super consolidado, né, já tá aí uma grande dica, essa questão do sucesso do cliente, da experiência do cliente, o que mais tem é isso mesmo, um advogado que até assinar a procuração ali é super presente, super solícito, né, e aí sumiu, desapareceu. Até o fato do cliente ficar perguntando, né: "Como é que tá meu processo?", né, no domingo, no feriado, né, e o advogado geralmente fica bravo com isso, é culpa do próprio advogado, porque sumiu, não deu mais satisfação, né, e aí é o cliente que tem que ir atrás do advogado. Se fosse o advogado que, de tempo em tempo, ó, já combinasse isso na entrada do processo: "Ó, eu vou te avisar de tanto em tanto tempo, fique tranquilo", e de tanto em tanto tempo fizesse esse contato, não teria WhatsApp chegando, né, de como é que tá meu processo no sábado ou no domingo, né, ou no feriado. Então muito, é aquilo lá que a gente fala, né, quando aquela frase: "O cliente tem sempre razão", não é que ele está sempre certo, mas é que o nosso negócio funciona em razão do cliente. Então, se não fizer sentido para o cliente, então não faz sentido nenhum e você não vai ser indicado. Uma próxima questão que essa pessoa precisar, ela não vai te procurar, ela vai lá procurar outro advogado, porque já não, "Ah, não gostei, quero ver já uma outra opção". Então, muito dinheiro fica na mesa, justamente por não dar uma atenção à carteira de clientes, atual. Claro que tem clientes de todo tipo, tem o cliente ideal, tem o cliente normal, tem o cliente tóxico, que a gente também tem que descartar, mas como Demitir. descobrir, né? Tem, sempre tem, né? Como descobrir esse cliente ideal? Talvez, assim, existem vários caminhos na advocacia, né? Muitos clientes, pagando pouco, que seria mais uma atuação de massa, ou advogados que ficam mais divididos, né? Puxa, eu preferiria poucos clientes pagando muito, alguma coisa mais boutique, mais artesanal. Você tem alguma dica, uma sugestão nesse sentido? Jean, eu sempre penso que, independente se vai ser boutique, se vai ser um full service, que vai atender uma alta demanda ou uma demanda mais específica, a gente volta lá na questão da empresa. A gente tem empresa que vende só terno, nós temos loja que vende departamentos, entendeu? Uhum, Então, é a estratégia que você vai usar para alavancar o seu negócio. Você entendeu? É sempre a estratégia. Então, assim, é, aqui, o que eu tenho feito, que tem dado muito certo em toda a minha trajetória, primeiro, é focar no que o cliente está precisando. Você entendeu? O que, que ele precisa? E eu sempre entendi, não é somente o resultado. Você tem que, lógico, trabalhar e se especializar para entregar a melhor demanda. Mas você tem que entender todos esses cenários. Você quase é um psicólogo, você vira amigo. Você entendeu? Então tem que ter isso. Então, independente se é boutique ou não, se especializar primeiro no que você vai entregar, porque não adianta só você pegar uma causa para fazer mal feito ou não ter um conhecimento técnico, e hoje a gente vê muito isso.
e montar estratégias com um olhar de gestão, um olhar de empresa. Você entendeu? Uhum, Ou boutique, ou com muitos processos, ganhando menos, mas em maior quantidade, qual que é a sua estratégia? Ter metas. Eu falo que tudo na vida a gente tem que ter um objetivo. Então, se você tem um objetivo de ter um escritório boutique, o que, que você precisa para manter esse escritório? Ah, eu preciso de ar-condicionado, eu preciso de um ponto, eu preciso de um local, eu preciso me vestir bem, eu preciso de me locomover, eu preciso de estar na internet. Você tem um custo. Então, para eu ter um custo, eu preciso de ter quantos clientes pagando quanto para eu manter essa máquina rodando. uhum. Se eu quero crescer, sendo boutique ou não, qual a estratégia que eu vou usar para que eu precifique de uma forma adequada, que eu consiga atingir os meus sonhos, os meus objetivos? Então, tudo você volta para a área empresarial. Você é um empresário, advogado é empresário. Sim, eu vejo que um dos grandes erros, que inclusive eu cometi lá em 2011, quando a gente começou o nosso negócio, a gente era bom tecnicamente e tivemos essa ideia: "Poxa, somos tão bons, fazemos o nosso trabalho com tanta excelência, vamos abrir o nosso próprio negócio, né? Quem que não vai querer nos contratar?" No início, a gente consegue ainda fazer um preço tão competitivo ainda, vai ser um sucesso, né? E aí a gente foi descobrindo que o buraco era mais embaixo, né? Que ter um negócio não é só saber fazer, tem que saber vender. E como é que vai, de onde vão surgir esses clientes, né? E aí a gente realmente vai aprendendo todas essas questões e pensando como empresa, que você tem que realmente ter uma meta. Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então é muito comum. Imagina, eu vou abrir um escritório de advocacia, eu converso toda semana com muitos advogados. E a primeira coisa que eu pergunto para eles, quando a gente vai fazer uma sessão estratégica, é: "Qual que é a sua meta?". Olha, eu me atrevo a dizer que 90% dão voltas, né: "Ah, né, não tem um número, assim, ainda não é uma meta, né". Não tem, simplesmente não tem. E eu sempre dou esse puxão de orelha. Falo: "Imagina, meu amigo, que você entra no Uber e por algum motivo o motorista fala: 'Ó, não carregou o destino aqui, pra onde a gente vai?'". E aí você fala assim: "Ah, vamos indo aí, vamos em frente, conforme for a gente vai vendo aí". Ele vai estacionar e vai falar: "Desce aí, seu maluco, senão eu vou chamar a polícia". Então você tem que ter uma meta, tem que ter uma meta na advocacia. Eu quero faturar quanto? Em quanto tempo, né? Exatamente. É gestão empresarial, é o básico, é o feijão com arroz de abrir um negócio, né, de ter uma empresa, né. Muitos advogados ainda não veem a advocacia como uma empresa, né, então mistura caixa e faz aquela bagunça, né, então isso é super comum, né. Então a primeira coisa, talvez alguém que está nos ouvindo aqui que não tem meta, fala: "Puxa, eu não tenho uma meta". O quanto que você quer ganhar? Quanto você quer ter no bolso daqui 6 meses, 12 meses? Você ainda não tem essa conta? Então, a gente não tem nenhum placar, Eles né. não têm, não têm, a maioria não tem. Você É, entendeu? Eu faço muita mentoria, eles nunca olharam para esse lado. É bem isso que você falou, eles não têm meta, eles não entendem o cenário. É a mesma coisa de contar com a sorte. isso. Dizer, gente, mas como assim? Como assim? Se eu sempre tive metas. E se eu alcanço a meta, ou ultrapasso a meta, eu já monto todo o cenário para a próxima. E assim a gente vai indo. Outra coisa que eu sempre falo nas mentorias, Jean, você tem que mudar a estratégia muito rápido. Se você pensou, planejou e colocou em ação, não quer dizer que aquilo é eterno e que vai dar certo e para sempre. Pode não dar certo e você muda a estratégia, não desista. Muda a estratégia, ajusta o que precisa ser ajustado para chegar no seu objetivo. Ou então, se você alcançar a meta, você já programa outra. Você entendeu? Não, não fazem. Eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Hoje no nosso escritório, esse ano, por isso que eu falo que o curso que eu fiz lá em São Paulo, dia 2 de dezembro, foi um divisor de águas. Porque eu já cheguei implantando, já fui pensando, vou no final do ano, porque eu já vou planejar, fazer o planejamento anual de 2023, e eu quero Uhum. ver o que, que pode agregar ao que eu já faço. E lá eu aprendi muita coisa que eu agreguei muito e estou todos os dias aprendendo. Então, uma delas, coloquei em prática, fiz os nossos planejamentos, fiz as nossas
metas, e a gente vem batendo todas elas esse ano. Uma Legal. coisa que eu mudei lá, você entendeu? Se fosse analisar, não precisava ter mudado porque estava dando certo. Eu fazia planejamento anual, você entendeu? E eu batia minhas metas. Lá eles falaram, faça trimestral. Eu Uhum. falei assim, "Mas eles, tanta gente com tanta experiência, tinha Nestlé e tantas outras empresas, por que não ouvir as pessoas que estão dando uma mentoria que já passaram pelo processo? Vamos mudar. Nossa, foi fantástico, maravilhoso. E foi muito engraçado. Quando eu conversava com os minhas amigas, eu tenho muita amiga advogada, pessoal da minha área, eu falava assim, eu conto como eu faço e como eu penso. Parecia que eu estava falando uma coisa de outro mundo. Sim. Ninguém. Eu acho que eles olhavam assim: ah, ela é doida, isso não dá certo. Eu tenho que ficar na minha sala, atender marcar o horário, atender o meu cliente, fazer audiência e fazer o processo. E eu sempre com esse olhar, sempre empresarial, sempre estrategicamente pensando. Parecia louca no olhar de quem não entendia nada que eu estava dizendo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava assim, eu comecei até a passar mal, eu falava assim, meu Deus, encontrei o meu planeta, Aham. porque lá todos os empresários falavam e pensavam como eu sempre pensei. É Uhum. fantástico. Sim, Eu sim. indico para todos os advogados, aprendam a ser empresários. O Sim. dia que você aprender e tocar o seu negócio como uma empresa, você vai escalar no seu negócio. É, porque o erro grande do advogado, né, é justamente tá ali no campo, né, jogando. E no começo da advocacia, que é você sozinho, é assim mesmo, você que vai cobrar o escanteio e vai cabecear. Só que isso aí tem que ter data para acabar, não pode ser eternamente assim. E tem muitos advogados que ficam num looping e não conseguem sair disso, porque ele fica só cuidando do problema dos outros, resolvendo os problemas dos outros, resolvendo a vida do cliente. E quem que tá cuidando da advocacia, né? Tem ninguém. Tá, é um barco que tá à deriva ali, né. Então quem que tá cuidando, fazendo a advocacia crescer, se você tá só fazendo ela funcionar? Então, no primeiro momento ali, conseguindo mais clientes, tem que já subir para uma posição mais estratégica, né, ter parceiros, ter, enfim, estagiário, ter equipe, enfim, né. Eu digo que o Neymar se basta sozinho, ele é uma estrela, né, mas o advogado precisa de equipe. Para você ser um grande advogado, ter uma grande advocacia, que até não dependa de você, que você possa pegar ali uma conjuntivite e ficar uns dias fora, e o negócio funciona sem depender de você. Você pode, fazer uma viagem e o negócio continua funcionando sem depender de você. Você vai precisar, de equipe, sem dúvida, né. E essa visão, isso é possível com uma visão empresarial. Então, eu percebo, assim, né, que muitas vezes o advogado não entendeu ainda que o sucesso da advocacia está fora do direito. Lógico, o direito material, tal, é importante, né, fazer um bom trabalho, saber fazer a petição, saber fazer uma boa defesa, né, claro, isso é importante. Mas o pulo do gato tá no empreender na advocacia, é ali que mora o crescimento, e não só o funcionar, ser uma advocacia autônoma e se aposentar como um advogado autônomo, né. Então o crescimento da advocacia, com certeza, tá numa visão, empresarial. E para crescer, a gente vai precisar de cliente. É o ponto de partida, né. Sem cliente, a Apple pode ter o melhor produto, sem cliente, né, vai fechar as portas, né. E nesse sentido, você falou ali que no seu início era no boca a boca, no cartãozinho, atendendo bem para daí ser mais indicado. E como é que foi essa questão no digital? Você abriu um perfil, fez um site, começou a fazer conteúdo. Como é que foi essa exposição no digital? Conseguir clientes por ali? Você sentiu alguma diferença, esses clientes que procuravam via internet, dos clientes que procuram presencial? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Olha, o digital, igual eu te falei, eu comecei antes da pandemia e não entendendo nada sobre marketing, fazendo sozinha, criando meus posts e falando sem entender, sem estratégia, né? Vamos lá, sem estratégia, por não entender, mas sempre procurando como, buscando essas informações. E tava muito assim, eu fazia, mas não dava certo. Eu tava vivendo somente do presencial. Eu não fluía, tinha tudo, mas não fluía.
Que aconteceu? Veio a pandemia. E eu cresci assim, ó, horrores na pandemia. Eu achava que eu fui para minha casa quando anunciou aquela pandemia lá no comecinho de março, falei, a gente vai se trancar aqui, né? E cada um vão tocar sua vida de casa e o escritório vai parar por X tempo, pensei comigo. Mas enfim, estava preparada para a situação. Não estava nem tão preocupada para preparada. Mas eu fiquei 2 dias parada. De dentro da minha casa, o Instagram, as redes sociais, aí que eu fazia mais conteúdo, porque eu estava mais, não estava atendendo presencial. A pandemia trouxe para o cliente a necessidade de se comunicar virtualmente. Uhum. Você entendeu? E aí ela consolidou o que eu estava tentando fazer e não alavancava. Porque o cliente, por mais que a gente conversava, o que ele queria? Aquele contato humano com você. Ele queria estar sentado na mesa do seu escritório. E aí, como que eu vou abrir um escritório em cada cidade? Você Né? entendeu? Como que faz isso? E ficava muito inviável, você concorda? E aí, quando ele começou a sentir essa necessidade de se comunicar de forma virtual, ele perdeu o medo. E aí ele começou a confiar, a te ouvir. Então, atende um cliente de fora, de qualquer lugar do país, pelo Meet, e o cliente fluía. Ah, então pode me mandar os documentos que eu vou assinar. Você entendeu? Você fazia entrevista, tudo. É, eu não consigo voltar presencial. Eu tô mais hoje no virtual, muito mais. Eu inverti. Tô 95% no virtual Ah, e legal. 5% que antes era o meu 100% virou 5%. Você entendeu? Ou seja, eu mantive o que eu tinha no presencial e fiz 95% no virtual. Hoje a gente está fechando em torno de 150, 190 contratos por mês no virtual. As pessoas vêm tirar dúvidas. E aquilo que eu te falei, eu já falo assim, como assim? Eu vou perder meu tempo tirando dúvidas? E perde muito tempo mesmo. Mas é tão gostoso. Sabe o que dá mais prazer? Não é o cliente fechar um contrato com você, te contratar. É, sabe aquela dúvida simples que o cliente nem tem o que te contratar, mas ele tem uma dúvida jurídica e você informa para ele, não, nesse caso é assim, assim, assim que funciona. Ele dá aquela respirada, você vê que você foi um divisor de águas na vida dele, isso dá muito prazer. E aí eu Uhum. comecei a ver aquelas caixinhas de pergunta e fui respondendo, e era dúvidas e mais dúvidas. O cliente gostava, me chamava no particular, falava assim, nossa, doutora, você respondeu uma dúvida minha, e será que tem como eu te contratar, mesmo a senhora sendo de Franca, porque eu gostei tanto de você, você foi tão humilde, você perdeu seu... Ele fala, desde você perdeu tempo para me atender, eu Sim, queria fechar o contrato com a senhora. Olha o que eu ouço, Jean, muito. Os advogados aqui da nossa cidade mal olham na nossa cara. sim. É como se eles fossem assim, inacessíveis. E a senhora não, tão simples, tão humana, conversando com todo mundo, eu queria te contratar. Lógico que tem, eu te mando o contrato, papapá, você me manda a documentação, se tiver uma audiência virtual, a gente vai fazer, se for uma audiência presencial e for muito longe, a gente vai contratar um advogado para te acompanhar, nós vamos passar todo o roteiro, todos os pontos em controvérsia, passar segurança, você entendeu? Sim. Passar segurança para o seu cliente. A pandemia trouxe para a gente, não tem mais fronteiras, né? Você está aqui e eu estou falando com você aonde? Entendeu? Olha só. Sim. Então é isso. Foi isso que eu trouxe com a internet, nas redes sociais, com o digital. Aprender a me movimentar nesse mundo. Nesse mundo. Sim. E E ele é assim, tão gostoso que quando você tem que atender presencial, você fica até meio assim, nossa, que diferente. é igual quando eu fiquei muito tempo sem pegar papel, dinheiro em espécie, né? Só com Pix e tal. E aí eu fui em um evento agora em Belo Horizonte. E aí, enfim, estavam devolvendo um cartãozinho de alimentação lá, eles devolviam R$ 5 de volta, né? E me devolveram num papel, assim. Então eu tava tão desacostumado, eu peguei e falei, será que isso aqui é de verdade? Que essa figurinha, o que que é, né? Então a gente volta a atender presencial, assim, como que é mesmo, né? O negócio, porque acostuma, né? Mas isso que você falou, eu achei muito interessante, da reciprocidade, né? Porque você atende, ajuda a pessoa, e, lógico, muitos advogados se frustram porque eles acabam, às vezes, dedicando energia
Com aquele, às vezes o cliente tóxico, aí o advogado se doou demais e ele ficou com uma casca dura e falou: "Quer saber, agora eu já não ajudo mais ninguém, não vão mais me fazer de besta", tá. E às vezes isso vai acontecer, né. Lógico, você tem que se você tiver um processo comercial profissional, você vai entender como é que você qualifica rápido o cliente para avançar com quem tem perfil e já dar uma descartada em quem não tem perfil. Isso aí, mas por não saber de vendas, não saber do processo comercial, acaba dedicando muita energia para todo mundo, e aí uma hora a sua bateria, esgota e o seu caixa não reage. E aí por isso que o advogado às vezes, se revolta e não quer mais atender, né, mas não quer mais ajudar. Mas nessas dúvidas jurídicas tem muito ouro, né, no nosso canal no YouTube a gente recebe muita, às vezes até agradecimento. A pessoa abre o caixinha de pergunta, né. a pessoa não fala assim: "Não tenho dúvida nenhuma, só queria agradecer pelo conteúdo gratuito e tal, um dia eu pretendo te contratar", né. Cara, isso é sensacional, assim, e depois a pessoa volta, né, vai chegar um tempo a pessoa volta. Então, em um mercado tão competitivo, onde os advogados falam iguais, tudo igual, né, se vestem igual, né, você teria até uma dica de como se destacar, né, como se posicionar? Talvez essa reciprocidade seria, uma forma, enfim, você teria mais alguma dica nesse sentido? Como ser diferente, né, como Olha, se posicionar? no digital, a dica que eu dou hoje para quem está começando no digital seria, primeiro você entrega, depois você espera alguma coisa, você entendeu? Tem que o dinheiro, tem que ser a consequência sempre na sua vida. Então, você vai ter clientes ali do Brasil inteiro comunicando com você e você, de novo, monta uma estratégia. Qual que é a sua estratégia? Se você está ali produzindo um conteúdo, é porque você tem uma estratégia. É óbvio que você pode fazer também porque você gosta, mas você tem uma estratégia por detrás do seu negócio. Você entendeu? Que é conquistar clientes. Então, a primeira estratégia que você tem, se aperfeiçoe na sua comunicação, tenha uma boa oratória, passe confiança, credibilidade, sinta a dor do cliente em primeiro lugar. Você entendeu? Antes de você pensar no porquê que você está ali de trás das câmeras criando um conteúdo, pense o que que você está fazendo na vida de uma pessoa. Você entendeu? É isso que eu acho que tem que ser o olhar. Primeiro, empatia com a pessoa. Eu tenho certeza, ô Jean, o advogado que começar no digital hoje e ele for humano, tem empatia, se colocar no lugar do cliente e fizer a parte dele, ele vai ter resultados. E vai ter Uhum, muito resultado. As pessoas estão carentes, elas querem uma pessoa que elas possam confiar. Então uhum, tem que ter confiança, passar credibilidade, ter essa boa oratória. E o conhecimento técnico a gente não está mencionando tanto, porque isso já está implícito. Se você fez uma uhum, faculdade de 5 anos e foi se especializando, isso está implícito. Então hoje nós estamos trazendo o quê? O que mais, né? Além disso. Então, foque na gestão e no empreendedorismo digital, hoje, para quem está saindo das faculdades, às vezes não tem nem como abrir um escritório, porque tem que pagar aluguel, tem um mobiliário. Então, vai para o mundo digital, você faz da sua casa. Os sim, processos são digitais, as audiências, a maioria são virtuais. O cliente, ele fala com você de forma digital. Então, não tem nem essa necessidade. Começa ali sozinho com um notebook. Vai crescendo nesse digital. Você entendeu? Hoje nós temos muitos escritórios que se consolidaram. É essa minha estratégia. Eu só quero trabalhar no digital. E tá tudo uhum, certo. Ele montou uma estratégia que deu certo. Então, sim, de novo, planejar, agir, saber aonde que você quer chegar e ir se adequando. Quando eu comecei a dar muito certo no digital e os meus números de seguidores, números de procura começaram a aumentar, eu tive que mudar as estratégias. Já no começo, tinha só dúvidas que jamais me gerariam algum fechamento de contrato. Eram dúvidas tipo assim, ó, pra você ter uma ideia, que não fecha nada. Doutora, eu sou casada há 20 anos. Se um dia o meu marido morrer, eu tenho direito uhum, ao quê? Você acha que esse cliente me contrata, ele tem alguma dor para não, você resolver? não tem um caso, né, só uma dúvida. Nada. Ele realmente quer saber uma coisa jurídica.
E aí as pessoas ficam nervosas. Eu já conversei com colegas da área digital, eles ficam muito nervosos. Mas como assim? Eu vou perder meu tempo com isso? Eu falei, gente, calma. Cadê as estratégias? Vem aqui comigo. Hoje, ela tá tirando uma dúvida. Você tem que ter gratidão. Porque quantas pessoas estão na telinha lá das redes sociais fazendo a mesma coisa e ela chamou você? Então, o Uhum, primeiro passo, grato, seja muito grato dela estar tendo a confiança de fazer essa pergunta. Segundo, atenda ela muito bem e informe o que você tiver condições de informar. E peça indicações. Você já não está conversando com a pessoa? A pessoa já não ficou contente que você tirou uma dúvida? Monta uma estratégia. Qual que é a estratégia? Olha, dona Maria, nossa, foi muito bom falar com a senhora. Eu fico muito grato pela senhora ter tido confiança no meu trabalho, então fazendo essa pergunta. Queria te pedir uma gentileza. Se a senhora souber de alguém que estiver precisando de advogado, que estiver com algum problema jurídico, me indica, passa meu telefone. A senhora tem meu telefone? Porque às vezes ela está te chamando no Instagram, ela nem tem seu telefone. Salva o meu telefone no contato uhum. na agenda da senhora. Ou eu fiz isso muito tempo e me liga cliente de longe, de muito longe, falando assim, ó, no WhatsApp. Doutora, uma amiga minha falou com a senhora, tirou uma dúvida com a senhora no Instagram e eu tô precisando de fazer uma defesa no processo tal. A senhora pega a causa aqui na minha cidade? Falei, claro, pego sim. Qual que é o problema? Eu começo a atender o cliente, você entendeu? Olha aqui a Sim. estratégia. Tirei uma dúvida que não ia me gerar nada. Falei para a cliente salvar o meu contato na agenda, se caso um dia ela precisasse, eu pudesse me indicar. E ela me indicou. E a Uhum. cliente que não estava na minha rede social me contratou aqui, estando a não sei quantos quilômetros de distância. Então, é a estratégia. É, Aonde você quer chegar. isso aí. É sensacional isso aí, doutora Cátia, porque muitos advogados não percebem. Tá chegando o ouro todo dia ali na advocacia com essas dúvidas, né? Mas o simples fato de marca meu número e precisando, ó, quando você precisar, conta comigo. Assim, no momento a gente não vai avançar para nenhuma proposta. Te ajudei ali direcionando a ir lá no Reclame Aqui, vai lá no Procon, tenta resolver primeiro. Não é o caso da gente entrar com nenhuma ação, mas você gostou do meu atendimento? Gostei. Poxa, então, se puder, me avalie aqui no Google. Já ganhou uma avaliação, cobra a avaliação, faz esse cliente pagar nem que seja com 5 estrelas e falando: "Ótimo advogado, poxa, muito atencioso, muito atenciosa", para que quando te procurarem ali, te acharem no mapa, tenham pessoas ali falando ali, então pede uma avaliação, né. Então pensar nesse jogo, ter uma estratégia, o que que acontece? O advogado ele tá ali só apagando incêndio, né. Fala: "Não, deixa eu já desligar esse aqui, já vou atrás do outro", né. Então se você não parar, não tiver um planejamento, tem um vazamento, né, e você não tá percebendo. Então você tem que tampar esses vazamentos aí. Às vezes a gente quer mais cliente, abre a torneira. Só que tá com um monte de vazamento, então não vai adiantar nada abrir a torneira, vamos fazer o marketing, vamos fazer anúncio, né. Sendo que se você parar para pensar e olhar, as pessoas que já estão te procurando, quem já é seu cliente hoje, tem muito dinheiro ali, né, ao invés de você querer a novidade, o outro, né. Então é tudo uma questão de parar e pegar ajuda de quem já chegou lá, quem já sabe como resolver esses problemas, né. Então até essa questão da pedir avaliação, isso a gente desenvolveu Eu dentro da uso nossa muito isso. mentoria. O advogado era um advogado justamente que ele trabalhava com consumidor, e ele falou: "Nossa, muita dúvida, tal", e é o caso de ir no Procon, tal, eu falei: "Começa a pedir avaliação". E pronto, ele começou a fazer isso, e ele já começou a se destacar ali no Google para atrair mais clientes, né. Então, essa ideia de ter um mentor, ter um acompanhamento, né, isso aí, hoje em dia na advocacia você compra muito tempo, tendo a ajuda de quem já chegou lá. E você também tem uma mentoria nesse sentido, né, porque você ajuda outros advogados. Comenta um pouco como que funciona, como que é seu trabalho nesse sentido? Eu comecei a dar mentorias, eu nem sabia que era mentoria. Eu Aham. descobri no meio do caminho, sabe? Nem cobrava nada, eu falava assim, não, encontrava no corredor com algum advogado em algum lugar e que estava começando, ou que alguém que estava parado e queria voltar. E eu falava assim, não, se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Eu sei pouco, mas o pouco que eu souber, eu entrego para você. Pode me falar comigo.
E eles sempre reclamavam da dificuldade do colega trocar uma ideia com eles, porque todo mundo quer pôr tudo dentro de uma caixinha sigilosa, não quer contar como que dá certo. E eu Uhum. sempre fui assim, minha vida sempre foi um livro aberto, você entendeu? Eu nunca fui de guardar segredo, porque eu acho que pra quê? Se deu certo pra mim, pode dar certo pra você e pro outro e pro outro. E foi assim, elas começaram a procurar. Começaram a procurar, doutora, eu tô com uma dúvida no inventário, eu nunca fiz inventário. A senhora pode me auxiliar? Como que eu tenho que fazer? Que documentação? Então eu comecei a assessorar tecnicamente, a princípio, tecnicamente. Estou começando a carreira, olha, não, você gera uma certidão aqui, você não pode esquecer que precisa disso, disso. Se você quiser me mandar petição, eu dou uma lida e te falo se precisa melhorar ou não. E foi caminhando. Posteriormente, começou a surgir pessoas da área do direito querendo saber sobre gestão. Doutor, eu só trabalho e cumpro prazo, trabalho e cumpro prazo, eu não consigo pensar, não consigo fazer nada. Como que você faz? Primeira coisa que eu ficava pasma. A maioria não tem nenhum sistema, Jean. Eles Uhum. não têm, mas alimenta no Excel. Falei Verdade. assim, então, aí eu começava, olha, eu fiz assim, assim, assim. Hoje eu troquei para tal sistema, caminhei assim, assim, já troquei para o outro. Mostro para eles qual foi as necessidades que me levaram a trocar um sistema ou outro. Você tem que ter CNPJ, muita gente pagando 27,5% de É. imposto física, PJ. Tem que ter boleto, tem que ter máquina de cartão de crédito. Você é uma empresa. E comecei a falar. E aí um falou para o outro, que falou para o outro, hoje eu estou dando mentorias, hoje é um outro nicho que eu tenho, é um produto a mais que a Kátia tem, o que era antes somente gratuito, que eu fazia por prazer, porque eu gostava de ajudar, hoje virou um produto na minha empresa. Legal. Então hoje eu fecho grupos, eu fecho mentoria específica, pontual, com advogado, a gente marca os horários e nós vamos seguindo, trocando figurinha e vou caminhando. E vou junto com eles, pegando na mão, olha, não tá dando certo esse plano? Não, então vamos sentar, vamos montar outro plano para você. Você entendeu? Uhum. E a gente foi caminhando. Agora a gente está trabalhando para lançar um curso justamente sobre como escalar e transformar a sua advocacia no negócio. Em Olha breve aí. a gente vai lançar isso. Ah, maravilha. Então já vamos até deixar onde que o pessoal te encontra para saber mais sobre esse curso, talvez a sua rede social, já fica à vontade aí para divulgar aqui. Obrigada. E até se faltou alguma coisa também, já caminhando para o final, fica à vontade para já dar seu recado final, deixar a rede social. A minha rede social, né, é o Instagram e o Facebook, tá? Advogada Kátia Teixeira Viegas. E lá tem o meu WhatsApp, tem o meu site, tem todos os canais de comunicação. Eu uso essa rede social tanto para me comunicar com os advogados que querem mudar o ramo de negócio, ou seja, eu só faço trabalhista, estou querendo mudar o cenário para outras áreas. Eu sinto que eu estou estagnado, doutora, como que eu faço para exponenciar isso dentro da minha empresa? Eu tenho dificuldade de gestão, contratação, a gente vai trabalhando mentorias nisso. E lá tem todos os canais para se comunicar. E em breve, nesse mesmo canal, vai ter a nossa landing page para os cursos que nós vamos lançar. Legal, maravilha. A gente vai deixar aqui para facilitar na descrição desse episódio também, para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Kátia. E eu adorei o nosso bate-papo aqui, muita dica prática, mão na massa, e o que fica claro para mim é que você realmente tem muita experiência para compartilhar com os advogados, então coisas que os outros advogados vão ter que errar para aprender, se eles caminharem com quem já sabe, com quem já chegou lá, você acaba comprando tempo, você erra menos, você chega mais rápido, né, então, é muito interessante você, andar com pessoas que já estão um passo à frente, né, porque a gente acaba sendo, querendo ou não, aquela média das pessoas que a gente convive, né. Então, rever o nosso círculo, né, andar com pessoas que já estão um passo mais à frente, já venceram alguns desafios, sem dúvida, isso vai fazer toda a diferença. E fica aí o convite para você que nos acompanha aqui, acompanhar o perfil da doutora Kátia, tem muito conteúdo, muita, informação relevante para você colocar em prática e transformar sua advocacia. Doutora Kátia, agradeço demais a sua participação, tá? Quiser dar uma dica final, um recado final para os colegas advogados,
enfim, tá Ah, liberado eu ainda. bem legal. Contrate uma empresa de marketing. Porque a gente, advogado, não entende nada de marketing. Contrate uma empresa de marketing, contrate uma assessoria de tráfego, contrate uma empresa de gestão, faça contratações, use o seu know-how para que você é bom e traga pessoas das outras áreas para te alicerçar. Seu crescimento com certeza vai ser exponencial. Eu que quero agradecer, viu, Jean? Você é muito Opa, simpático, foi muito legal nosso bate-papo. E, de novo, muito obrigada pelo convite, tá? opa, eu que agradeço, eu que agradeço. E eu vou encerrar aqui com uma pergunta que ela é bem, eh, pessoal e pega muitos convidados de surpresa. Você estando preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para Kátia ainda criança, o que você falaria? Nossa, essa daí faz realmente se voltar no tempo. Me vi menininha lá. O que, que eu falaria pra Kátia? Nossa, você me pegou, meu Deus. Eu falaria muita coisa. O que vier na Ai, sua Jean, cabeça. eu acho que eu falaria pra Kátia é, ter entrado no mundo jurídico bem mais cedo. Bem mais cedo. Logo quando eu saí do ensino médio, vamos dizer assim. Porque eu quebrei muita cabeça antes disso, sabe? Eu tive outras empresas, outros negócios, e eu me formei com 31 anos Uhum, na área do direito. Então, hoje, olhando para trás, eu sempre penso assim, poxa, se eu tivesse me formado lá nos meus 22 anos, imagina quem que eu seria. Eu fico pensando muito. Quanta coisa eu já teria vivido e aprendido nesse mundo jurídico. Eu acho sim, que falaria para a Kátia ter entrado antes, logo lá que saiu no ensino médio. sim. Mas olha só que curioso, mas talvez, se a Kátia tivesse feito isso, ela não teria essa visão de negócio, de empresa, de vendas, né, e ela entraria para a fila de que é imensa, né, dos advogados ali que tem a carteirinha do OAB, e agora? O que que faz, né? Enfim, mas com certeza, quanto antes a gente entra, no nosso negócio, né, e cava com profundidade, existe o curso de oportunidade, né, sem dúvida. Você entrando mais, mais no passado, né, você teria ainda estaria mais avançado ainda no jurídico, né, mas nada é por acaso, né, nada é por acaso. Eu acredito que tudo tem o seu propósito, e esse é um recado interessante até para os advogados que estão nos ouvindo aqui, né, porque talvez, lá no futuro, né, para que você não se arrependa, fala: "Puxa, eu acompanhava um podcast de marketing, eu vi alguns vídeos no YouTube, não entrei naquela época, agora já nem está mais disponível. O pessoal fez uma grana com aquele Instagram, era de graça. Com o Google, nem era tão caro assim para você conseguir cliente por ali, o pessoal fez uma grana, agora está tarde demais para mim, né". Então, tem isso mesmo, tem o custo de oportunidade. Então você que está nos ouvindo e ainda não se mexeu, aproveite, veja na descrição desse episódio como que você pode mudar a sua realidade hoje mesmo. E mais uma vez, obrigado, doutora Kátia, por estar Eu que presente aqui. Visitem o perfil, sigam lá a doutora Kátia, tem muito conteúdo interessante para vocês e nos vemos até o próximo episódio. Valeu, até mais. obrigada. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.